Vamos declarar juntos essa palavra: cria em mim um coração puro. Amém? Você crê nessa palavra, amado? Cria em mim um coração puro. Declare isso agora de novo aí. Diga agora para Deus: cria em mim um coração puro. Aleluia. Amados, a palavra que Deus tem dado às nossas vidas para o próximo tempo agora, e eu creio que para muito tempo, é Cristo. Para nós, o viver é Cristo. Diga isso: para nós, o viver é Cristo. Vamos dizer isso juntos: para mim, o viver é Cristo. Aleluia. Nós cremos nessa palavra. E a palavra que Deus tem ministrado ao nosso coração para estarmos meditando e descendo a profundidade dessa palavra é Cristo em nós, a esperança da glória, a certeza de viver em Cristo, viver por Cristo, viver de Cristo, viver para Cristo. Nós somos em Cristo, nós somos de Cristo, nós somos para Cristo, nós somos com Cristo. E essa é a palavra que nós queremos discernir com toda a força do nosso entendimento, do nosso coração. Ter um coração segundo Deus, um coração segundo Cristo, sermos revelação daquilo que Cristo é. Abra sua Bíblia lá em Colossenses. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses. Diz assim, vamos deixar mesmo o Espírito de Deus ministrar no nosso coração. Entendemos esse tempo de consagração. O que é que Deus está ministrando? O que é que Deus está gerando na nossa vida, na vida da igreja? Para que a gente possa entrar isso mesmo, com toda a profundidade, com toda a clareza, em torno da pessoa de Cristo. Diz assim, verso 26 do capítulo 1 de Paulo aos Colossenses: o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações. Amados, há um mistério de Deus oculto durante séculos e gerações. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que aconteceu até Cristo foram parábolas, sinais, indícios. Ninguém, por mais íntimo de Deus que fosse, por mais íntimo de Deus que fosse, nenhum profeta, nenhum homem ou mulher de Deus, por mais íntimo de Deus que fosse, pôde penetrar de maneira plena e absoluta o mistério de Deus que estava por se revelar em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que nele habita toda a plenitude de Deus, e Ele é a imagem visível do Deus invisível. Amados, enquanto muitas pessoas querem voltar aos tempos do Velho Testamento, eu creio que todos os homens de Deus do Velho Testamento dariam a vida para viver o que nós podemos viver hoje em termos de revelação dos segredos, dos mistérios de Deus, ocultos até Cristo e revelados nele. E que agora, diga comigo, agora, mas enche a boca para falar isso, agora, porque você faz parte dessa geração. Tem muita gente que fica lá, rapaz, eu não entendo isso. Há pessoas hoje que querem reviver os tempos da lei e dos profetas, e Paulo está dizendo: agora foi manifesto aos seus santos, e a eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Deus quis fazer conhecer ao seu povo agora o seu mistério, a glória deste mistério, que é, amado, nós não podemos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos. Olha isso aqui. Que mistério de Deus é esse? Que glória esse mistério contém? Cristo
em você a esperança da glória. Cristo revelado, amados, em nós, conosco, através de nós. Que privilégio nós temos como geração, ter a revelação desse mistério, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que não é através de homem, não é através de carne, não é através de sangue, não é através de sacrifícios, de cordeiros, de bezerros, de animais, mas é através do Espírito Santo de Deus, pela sua palavra, testificando no nosso espírito que agora foi revelado que somos filhos de Deus em Cristo Jesus. O próprio Espírito de Deus vem e testifica a nós aquilo que gerações inteiras, como diz aqui, séculos e gerações inteiras, viram apenas como parábola, como indício, como uma alegoria. Agora está revelado de maneira plena, Cristo em nós, a esperança da glória. Mas nós precisamos discernir isso. Nós precisamos gastar mais tempo meditando e suplicando que o Espírito Santo de Deus nos revele. Como Paulo mesmo escrevendo aos Efésios diz, nós devemos agora orar nesse tempo que se chama hoje agora, nós devemos orar e dizer: Deus bendito, meu Pai, ilumine os olhos do meu entendimento, para que resplandeça, para que possa resplandecer diante de mim as riquezas da minha vocação. Que vocação é essa? Que chamado é esse? Que nome é esse que o Senhor me deu? Depois de tantos séculos e gerações em que tudo esteve oculto, o Senhor revela agora. E a palavra de Deus diz em Efésios: o mistério de Deus, guardado desde a fundação dos tempos e pronto a ser revelado agora através dos seus filhos. Que mistério é esse? Que Deus em Cristo Jesus estava gerando uma família, a família de Deus. Que Ele não era apenas o Jeová Jirê, o Jeová Rafá, mas Ele era Pai, nosso Deus e nosso Pai. Eu louvo a Deus porque quando Jesus ressuscita e aquelas primeiras testemunhas que estão lá na sepultura de Jesus, atônitas, perplexas, sem saber o que fazer, ouvem da parte de Deus essa declaração. Vão agora lá e digam aos discípulos que Ele voltou, que Ele ressuscitou e voltou para o Pai dele e para o vosso Pai. Amado, você, em nome de Jesus, você entende essa palavra? O Pai de Cristo Jesus e o nosso Pai. Essa é a revelação. Esse é o mistério revelado. Nosso Pai, o nosso Deus, revelou-se nosso Pai em Cristo Jesus. E essa revelação em Cristo é a revelação que vai trazer glória a toda a criação. Cristo em nós, a esperança de que a glória se manifeste. Para entender isso, amados, vamos abrir lá no Evangelho de João, no capítulo 1, vamos dar aqui uma passeada no Novo Testamento, entender um pouco mais daquilo que Deus está querendo comunicar ao nosso coração. E veja o que a palavra de Deus diz. João, no capítulo 1, verso 14: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. A primeira coisa que nós precisamos entender na revelação de Cristo, quando o salmista está dizendo: cria em mim, ele não está dizendo no sentido de uma transformação, transforme o meu coração num coração puro. Ele está dizendo: cria em mim o que é impossível acontecer de maneira natural. Seria impossível a qualquer um de nós ter um coração o quê? Puro. Mas agora em Cristo Jesus, Deus está gerando em nós um coração puro, reto, um espírito reto.
É isso que nós precisamos entender em Cristo Jesus. Que mistério é esse que Deus está trazendo à luz dentro de nós, a partir de nós, em nós, conosco e através de nós? Quando Paulo está dizendo, esse Cristo que nós vimos, e vimos a glória dele, como de um unigênito do Pai, um Filho único, incomparável, uma glória indescritível, toda a glória de Deus revelada no seu Filho unigênito. Então, o evangelista diz, e nós vimos a glória de Deus, a glória oculta em gerações inteiras, séculos. Homens que vivenciaram a intimidade, homens que foram instrumentos da revelação da vontade de Deus, não puderam discernir a glória de Deus como podemos hoje em Cristo Jesus. Viam a Deus, mas como quem vê por detrás de um véu, de uma neblina. Viam a Deus, mas viam de maneira difusa, incompreensível. A palavra de Deus diz que havia um véu colocado à vista das pessoas, de modo que por mais evidente que fosse a glória de Deus, eles não podiam discerni-la, vê-la. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus rasgou as suas entranhas, se revelando o ungido, o Cristo de Deus, esse véu foi tirado. E agora nós podíamos penetrar a própria intimidade de Deus em Cristo Jesus e ver a sua glória, a glória de Deus revelada em Cristo, e nós a vimos. Então, quando Paulo está escrevendo sobre isso, sobre a possibilidade do mundo ver e contemplar essa glória, ele está dizendo essa glória vista, mas agora também instalada. E então Pedro, quando está escrevendo isso lá nas suas cartas, ele diz, e a semente desse reino, a glória desse reino, ela não envolve você apenas, a glória desse reino não apenas te impressiona, a glória desse reino não apenas te arrebata, mas a glória desse reino está plantada como uma semente incorruptível no seu homem interior, de modo que nada neste mundo pode corromper a natureza dessa semente, e ela vai crescendo e desenvolvendo e formando dentro de você aquele homem que é segundo Cristo. É disso que o salmista está falando. Ele não está falando de um coração apenas convertido a Deus, ele não está falando de um homem convencido a mudar os seus caminhos e agora tentar ser o que Deus quer que ele seja. Ele está dizendo, cria dentro de mim o homem que eu jamais poderei ser. Estamos entendendo isso, amados? É isso que Cristo vem criar, um homem interior, novo, dentro, que vai crescendo, de modo que a única coisa que nós temos que fazer, amados, não é produzir o reino de Deus em nós. A única coisa que nós precisamos fazer é remover das nossas vidas aquilo que está impedindo que esse homem aconteça. As coisas às quais nós ainda estamos agarrados e que não tem nada a ver com Cristo. De modo que essa semente que é viva, incorruptível, eficaz, plena de glória, vai revelando todo o homem que Cristo é, em nós, conosco, porque isso não é uma realidade estranha a nós, mas é em nós, é conosco e é através de nós. Amém? Então a palavra de Deus diz assim: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora diga comigo, cheio de graça e de verdade. Repete isso agora, mas deixa essa palavra entrar no seu coração. Cheio de graça e de verdade. É quem Cristo é. Então a palavra de Deus diz assim:
Verso 16. Risca aí na sua Bíblia, se não está riscado ainda. Segunda-feira, se o comércio estiver aberto, você faz uma encomenda. Se não estiver aberto na segunda, você tenta na quarta-feira. Encomenda um neon. E adapta um neon aí no versículo 16 de João 1. Porque diz assim: da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Diga comigo, da sua plenitude todos nós vamos receber. Não, mas não é isso que está dito aqui não, mano. Fica ligado. Da sua plenitude, quem sabe receberemos. Quiçá. Não, mas o que está escrito aí na sua Bíblia? Da sua plenitude, certamente. Da sua plenitude, tempo contínuo, diz lá o quê? Temos recebido continuamente. Recebemos um dia e dia algum cessamos de receber graça sobre graça. Temos recebido de maneira ininterrupta graça sobre graça. De quê? Da plenitude daquilo que Cristo é. Mas não existe problema algum da parte de Deus com aquilo que Ele objetivamente quer revelar através de nós. Existem sim alguns bloqueios na nossa vida. Há algumas pessoas que ainda oram como se Deus não estivesse convertido a elas. E a palavra de Deus diz que Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. O que falta a Deus nos dar, amados? O que falta a Deus nos entregar, se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, e Ele colocou o seu Filho como uma semente de Cristo, lá dentro do Flávio, revelando graça sobre graça, continuamente, diariamente, ininterruptamente, de modo que o Flávio seja segundo Cristo. Onde está o problema, mano? Senão nas barreiras que nós mesmos colocamos e que impedem a revelação dessa glória. E ele diz: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar no nosso coração. Amado, é por isso que eu entendo por que Paulo ficava assim na alma quando o povo queria deixar da graça revelada em Cristo para voltar aos mecanismos pragmáticos da lei, da religiosidade, do institucionalismo, porque isso é cômodo para nós, porque na lei as pessoas tornam-se padrão de si próprias. E na lei as pessoas podem fazer as comparações que lhes convém e se julgarem melhores ou piores do que alguns e outros. Mas a palavra de Deus é clara e diz: você quer a verdade, companheiro? Então é Jesus Cristo. Porque a verdade só foi absolutamente revelada em Cristo. Até Cristo são sombras, são indícios do que Deus iria fazer plenamente. Então nós vamos continuar meditando sobre isso rapidamente. Então, amados, nós vamos lá para Paulo e ele diz lá: Cristo em nós, a esperança da glória. Agora abra aí em Romanos, a gente entender isso aí um pouco mais. Romanos no capítulo 8. A gente quer ser bem breve aqui, objetivo, chegar logo lá na conclusão. Romanos 8, 28, diz assim: amados, o que é viver em Cristo?
Viver em Cristo é viver de maneira triunfalista. Viver em Cristo é viver de maneira arrogante, se julgando imune às dificuldades. Nada disso, amados. Amados, talvez nenhum outro versículo da palavra de Deus tenha sido mais esvaziado do seu significado do que aquele versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Porque, amados, aquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece, é um versículo para ensinar o cara a apanhar. E o povo anda usando esse versículo para ensinar as pessoas a bater. Aquele tudo posso ali é o seguinte, meu amado: eu posso ser rico, mas também posso ser pobre. Eu posso ser honrado e posso sofrer as maiores desonras. Eu posso ter todas as coisas, como também pode me faltar todas as coisas. Eu posso qualquer situação em Cristo, porque sei que Deus está comigo, eu estou com Ele. Assunto encerrado. Eu acho que o Holyfield não entendia a plenitude desse versículo quando ele mandou gravar aqui no calção. E eu lembro, eu caí de joelhos. Foi a primeira luta de boxe que eu assisti de joelho, louvando a Deus em clima de oração, intercedendo pelo meu irmão. Mas eu acho que ninguém de nós imaginava o que Deus estava preparando para aquela noite. Quando ele entrou lá para lutar com o Mike Tyson, declarando tudo posso naquele que me fortalece, ele nunca imaginou que numa luta de boxe, valendo milhões de dólares, o cara ia arrancar um pedaço da orelha dele no dente. E ele não desamarrou a luva para sair na baixaria. Ele ficou na dele, deixando que Deus lhe fizesse justiça. Isso é tudo posso. Ele escreveu e Deus deu a ele a oportunidade de mostrar que um homem que ama Jesus Cristo, tudo pode naquele que fortalece. Até ver um pedaço da sua orelha ser arrancada de maneira vil. Estamos entendendo isso, irmão? Então a palavra de Deus diz que sabemos que todas as coisas concorrem. Diga comigo, todas as coisas concorrem, cooperam. Aleluia. Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito? Cristo em nós, a esperança da glória. Pois os que dantes conheceu onde? Na eternidade. Em quem? Em Cristo. Deus nos conheceu de antemão. Em quem? Em Cristo. Porque não fomos gerados da carne ou do sangue, nem da vontade do homem, mas fomos gerados de Cristo, segundo o desígnio eterno de Deus, que era mistério oculto nos séculos e nas gerações, até Cristo. Quando Cristo se revelou, nós, os que cremos, fomos revelados com Ele como família de Deus. E a palavra de Deus então diz assim: esses que Ele conheceu, Ele predestinou, Ele destinou de maneira prévia. Destinou a quê? A que eles fossem justificados. Ele os destinou de maneira prévia a que eles fossem conforme a imagem do seu Filho. Diga comigo, versículo 29. Quando você for encomendar um neon lá, encomenda 2, porque você vai precisar de um aqui no versículo 29. Então você coloca aqui: Ele os predestinou, Ele destinou previamente que eles não seriam outra coisa senão a imagem do seu próprio Filho, a fim de que ele, sendo o unigênito de Deus, se tornasse o primogênito de muitos. Aquele que era único se tornou primeiro de centenas de milhares e de milhões. Esse é o desígnio de Deus, que você que crê e que eu sejamos imagem de Cristo. O que é que ainda impede na nossa vida, amados, que isso aconteça?
E aqueles a quem ele predestinou, aqueles a quem ele destinou previamente, ele chamou. E tendo chamado, ele justificou. De maneira prévia, ele atribuiu a nós a justiça que nós naturalmente não temos. É por isso que nós precisamos entender, amados, a obra de Cristo. Ele não simplesmente quer transformar. Quando ele diz cria em mim, é porque ele está nos chamando a uma nova identidade, de modo que Deus não apenas muda o coração, mas ele implanta uma semente do reino, de nova identidade, de vida nova, e ele, com isso, atribui a nós, não segundo a nossa carne, porque ele, sendo aquele que nos escolheu de antemão, ele não nos conhece mais segundo a carne, mas quando Deus, o Pai, olha para nós, ele nos vê segundo Cristo. Ele vê Cristo em nós. E se há uma esperança no coração daquele que é todo poderoso, é que Cristo em nós revele a sua glória. Então ele nos vê segundo Cristo, e com isso ele atribui a nós uma justiça que nós não temos. E aí ele diz assim: e aos que justificou, a esses também glorificará. Amém? Não, amados, amém coisa alguma. Verso 30, e a quem justificou, a esses também já glorificou. Isso quer dizer o seguinte, amados, que ele já compartilhou da sua glória conosco. Amém? Glória a Deus. Agora abra sua Bíblia aí. Nós temos mais 5 minutos aí, eu acredito. 2 Coríntios capítulo 3. Diz assim, verso 17. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ora, de que maneira Cristo é revelado em nós? De que maneira essa semente incorruptível da verdade é plantada em nós? De que maneira esse novo coração, um coração puro, é criado dentro de nós? Pela presença do Espírito Santo de Deus, que toma a palavra de Deus como semente e a vivifica dentro de nós, estabelecendo em nós as raízes do reino de Deus e as origens de um novo homem, que é segundo Cristo. Então, o mesmo Espírito que estava em Cristo, testificando que Ele é o Filho de Deus, é o mesmo Espírito que agora está em nós, testificando conosco que somos filhos de Deus, segundo Cristo, a sua imagem. Amém, irmãos? Então, onde está o Espírito de Deus, onde há essa testificação, onde há esse sinal, aí há liberdade. Então não há outra lei que governe o meu coração, senão a lei do quê? Do amor. Porque toda a lei se resume no que, amados? No amor. Por isso a palavra de Deus diz que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Mas todos nós, agora diga comigo, todos nós, se inclua nisso, meu amado, em nome de Cristo Jesus. Todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Deus tem misericórdia de nós. Amados, veja o que a palavra de Deus está dizendo. Que nós somos transformados de glória em glória, pelo poder do Espírito Santo. Nós estamos sendo transformados na mesma imagem. Imagem de quem, amados? O propósito de Deus é que nós fôssemos imagem. Nós acabamos de ler em Romanos 8, a imagem do seu Filho unigênito, de modo que ele fosse primogênito de muitos irmãos. E nós somos transformados na mesma imagem. Imagem de quem? Imagem de Cristo. Que é a imagem de quem? Ele é a imagem visível do Deus invisível. É por isso que a palavra de Deus está dizendo, Cristo é em nós. A esperança de que a glória de Deus se revele. Por quê? Porque todos então seremos imagem clara daquilo que Cristo é, homem e mulher, a estatura de Cristo, varão perfeito, de modo que o mundo veja, através de nós, a glória de Deus. Não espero que essa glória seja vista de outra forma. Mas a palavra de Deus está dizendo que é com o rosto descoberto. Então vai rapidinho lá agora para 1 Timóteo, capítulo 1, e vamos entender o que significa esse rosto descoberto. Amados, se a única lei que rege o nosso coração, e se a única lei que rege a nossa motivação
é o amor, se estamos sendo motivados em amor, se estamos sendo conduzidos em amor, se a nossa referência é Cristo, se a nossa referência não são as leis, os regulamentos, as obrigações, pelo amor de Deus, liberte-se da mediocridade de viver com Deus apenas fundamentado nas suas obrigações. Amados, a obrigação é a forma menor do serviço. A obrigação é a forma menor do serviço. Então, de que maneira? O que quer dizer rosto descoberto? Então, Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, diz assim, verso 5, capítulo 1, ora, o intuito deste mandamento é o amor, que procede de um coração puro, uma boa consciência e de uma fé não fingida. Alguns se desviaram dessas coisas, se entregaram a discursos vãos, querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem e nem aquilo que com tanta segurança afirmam. Há tantos que se tornaram doutores da lei, não sabem nem do que estão falando e nem daquilo que julgam ter certeza. Porque Deus só quer uma coisa: que conheçamos o seu amor. Porque quem conhece o amor de Deus, conhece a Deus, porque Deus é amor. Sermos movidos de amor, não de culpa, de interesse, de qualquer outra coisa, mas de amor. E aí a palavra de Deus diz, de onde vem? De onde é o nascedouro desse amor? Um coração puro, uma consciência boa e uma fé não fingida. Há 3 coisas aqui que eu queria enumerar rapidamente para a gente guardar isso no coração. Amados, o coração que ama, como diz a palavra de Deus aqui, é um coração puro. Isso quer dizer o seguinte: é um coração sem artifícios. É um coração sem defesa. É um coração sem máscaras, sem dissimulação. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. O coração puro é aquele coração acessível. É o coração sem mecanismos. Muitas vezes nós não conseguimos revelar a glória de Deus na vida das pessoas, porque nós estamos cheios de artifícios nas relações. A relação se tornou já um labirinto, cheio de entradas e saídas. Quantas vezes no casal a relação está perdida, porque por causa de tanta mágoa, ressentimento, as pessoas já não se permitem com objetividade. Tem que haver todo um ritual. Tem que haver toda uma adivinhação. O homem e a mulher tem que ser experts em charada. Porque o cônjuge se tornou um enigma. E ele curte isso. Ser enigmático. Porque ele acha que o interesse do outro em desvendar o enigma é amor. Então ele dificulta o caminho o quanto pode, até perceber que quando finalmente ele quer ceder, o outro já cansou de andar. Já perdeu o interesse. Por quê? Porque ele tornou o caminho longo demais. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não? É aquela coisa do, você me ama, então me prova. E aí o cara, a mulher tem que matar um leão por dia, para provar que sabe caçar. E aí quando ele acha que está conseguindo chegar no coração do outro, vem mais uma prova. E quando as pessoas acham que está tudo resolvido, volta lá atrás, falou, não, você ficou devendo a matéria tal, volta lá e vai fazer recuperação. Amado, não tem quem aguente uma situação dessa não. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Jesus nos poupou da nossa ignorância. Em vez dele enfatizar a nossa ignorância,
Ele nos poupou dela. Poupe as pessoas que você ama da ignorância delas. Não torne a ignorância das pessoas ainda mais evidente com a sua necessidade de resolver enigmas, de se sentir misterioso, enigmático, difícil de compreender. Em outras palavras, meu amado, facilite. Seja acessível. Acessível. A palavra de Deus fala de uma consciência boa. Isso quer dizer, amados, uma consciência limpa. Isso quer dizer inocência. Então não há enigmas e também não há máscaras. Não há a produção de expectativas que jamais poderão ser realizadas. Amados, muitas vezes nós não conseguimos manifestar a glória de Deus na vida das pessoas, porque nós somos uma propaganda enganosa. Não há lealdade. Quando a palavra de Deus está falando de consciência boa, o sinônimo disso é lealdade. E leal é aquele que não defrauda. Leal é aquele que não gera uma expectativa que ele não pode cumprir. Manifestar a glória de Deus é ter disposição para a renúncia e para o sacrifício, de modo a gerar na vida das pessoas expectativas que nós estamos dispostos a cumprir. O homem, antes de pecar, ele era inocente, mas não ingênuo. Depois de pecar, o homem se tornou não inocente e ingênuo. E na nossa ingenuidade, nós temos nos tornado culpados na medida que não somos inocentes na relação com os outros. Porque na nossa ingenuidade, nós imaginamos que podemos sustentar uma aparência pelo resto da vida. Nós somos culpados da nossa dissimulação. Porque isso é ingenuidade, mas não é falta de inocência. Ou não é inocência. Os irmãos estão entendendo isso? Nós não somos inocentes em tentar enganar os outros. Nós somos ingênuos. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas virão à luz. Em último lugar, uma fé não fingida. Isso quer dizer, amados, que nós não oferecemos o que de fato não temos. Máscara é a tentativa de oferecer ou de transparecer o que não somos. Mas a fé não fingida é aquela defesa que nós criamos. É a forma de se defender, é a forma de se proteger, é a forma de afirmar coisas que nós realmente não acreditamos ou não possuímos. Muitas vezes nós estamos usando das pessoas com máscaras, mas muitas vezes essas máscaras, além de não serem leais, elas são também o nosso mecanismo de autoproteção. Nós nos escondemos, nós nos protegemos das pessoas através dessa imagem que nós passamos. O amor, amados, é não defender. O amor é não fingir. O amor é não dificultar. Cristo se revelou de maneira plena. Cristo abriu sua intimidade. Cristo rasgou suas entranhas. Ele rompeu o véu. Ele não fingiu, ele não se defendeu, ele não dificultou. Para que a glória de Deus se revele na nossa casa, nós não temos que dificultar, nós não temos que fingir e nem temos que defender coisa alguma. Um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem defesas.
a coragem de revelar para as pessoas nossas fragilidades, nossas carências, o que de fato somos e até onde já chegamos. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos deixar que essa palavra entre no nosso coração. Declare agora para Deus: cria em mim aquilo que eu mesmo não posso criar, um coração puro. Ó Deus de graça e de virtude, nós queremos fazer essa oração essa noite. Cria em nós um coração puro, um coração reto. Remove de nós as máscaras, remove de nós, ó Deus, os enigmas, os artifícios. Remove de nós, ó Deus, as defesas. Nós queremos ver Cristo em nós. Nós queremos ver a Tua glória revelada através de nós. Ó Deus, nós temos ainda muitas defesas que impedem que Cristo se revele. Nós temos em nós ainda muitas máscaras que impedem que Cristo se revele. Nós temos em nós ainda muitos artifícios, enigmas, mistérios que impedem que Cristo se revele. Cria em nós um coração reto, um espírito inabalável. Nós queremos ver Cristo revelado através das nossas vidas. É no nome dele que nós oramos, Senhor. Nós clamamos em nome de Cristo Jesus. Amém.